Salve, salve, camaradas, tudo no suave. Espero que sim, pra Bolsonaro tá não, tá chegando setembro. O bagulho vai azedar pro lado dele. Enfim, vou trazer aqui depoimento de mais 3 meliantes condenados em pá, tá ligado? Não por participação no exato antidemocrático. É, logo 3 que eu vou trazer agora de uma vez só. Assim como os trechinhos do voto de Xandão. E também a justificativa dele, que alguns desses meliantes tem mais pena um pouquinho maior. É, aí Xandão já argumentou o porquê, já vou trazer a informação aqui pra nós. Em um dos casos, meu velho, descumpriu até medida cautelar a ponto de ser preso. Ficou um tempinho a mais guardado. Enfim, se inscreve no canal, deixa like, comenta alguma coisa pra ajudar nesses negócios de engajamento. Se tiver na possibilidade de fortalecer com o Pix, é ajudafilosofiamarginal@gmail.com. E é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. É sem anistia, meu véi. E chega logo setembro. Então, vamos dar início às audiências da tarde. Podemos começar pela audiência da ação penal 1530, em que é réu o senhor Marciano Avelino Borges. Doutor, em relação às testemunhas de defesa. Excelência, na ação penal 1030, tem 14 testemunhas arroladas. A Sim, defesa insiste na oitiva de cada uma dessas testemunhas e a necessidade de se equiparar ao tratamento dado ao Ministério Público à defesa, intimando e requisitando essas testemunhas. A defesa entende que a questão não precluiu de forma alguma, se trata de uma nulidade absoluta, porque fere a paridade de armas e o devido processo legal, porque a lei processual, ela determina como devem ser feitas as intimações, desde que a parte solicite no momento em que essas testemunhas sejam arroladas. As testemunhas foram arroladas tempestivamente, no momento processual adequado, e o arrepio da lei determinou de forma diferente, inclusive sem nenhuma fundamentação, uma decisão sem fundamentação, absolutamente teratológica. Essa decisão ela não se presta para os fins de direito. Em razão disso, a defesa insiste na necessidade de intimação dessas testemunhas. Essa falta de paridade de armas, ela deixa o processo absolutamente fora da lei, fora dos limites da Constituição, ferindo ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal. Então, a defesa insiste e aguarda o deferimento para que o interrogatório só aconteça depois da oitiva das testemunhas de defesa. Né? Não é possível que se defira ou se dê continuidade a um ato processual, ouvindo o réu antes das provas serem produzidas. E numa situação que eu já tinha reclamado no início da audiência da manhã, que não houve o despacho, não houve nenhum tipo de manifestação da relatoria com relação às diligências solicitadas, requeridas pela defesa. A defesa fez solicitações de diligências e a relatoria, ao que parece, sequer leu a defesa prévia, porque se tivesse lido, tinha ao menos se manifestado sobre os pedidos de diligência. E não houve manifestação alguma com relação aos pedidos e, com todo respeito, esse ato processual ele é absolutamente nulo, em razão de promover instrução processual, em especial interrogatório do réu, no momento em que as provas não foram integralmente produzidas, ou pelo menos sequer despachadas pelo magistrado julgador, relator dessa ação penal. Então, em razão disso, Excelência, a defesa novamente reforça a necessidade de que essa audiência deve ser suspensa para que seja, então, equilibrada a paridade de armas e suprida a nulidade absoluta de ausência de manifestação do relator com relação às diligências requeridas. essas questões foram enfrentadas na parte da manhã, foram objeto de decisão, há de referendo no ministro Alexandre de Moraes. Além do mais,
o despacho foi publicado anteriormente à audiência, determinando que as testemunhas fossem apresentadas independentemente de intimação. Certo, doutor? Não tem... Certo, Tudo já excelência. foi Eu decidido. não tenho o que fazer, né? Porque o procedimento vai acontecer em meio à nulidade ou não. Eu estou manifestando aqui, apontando a nulidade absoluta. Nulidade absoluta, não tem preclusão, ela pode ser arguída a qualquer tempo, e esse é o momento adequado, o primeiro momento depois da defesa prévia, que a defesa se manifesta. Então, passaremos ao interrogatório do senhor Marciano Avelino Borges. Certo? O senhor me escuta, senhor Marciano? Sim, senhor. Estou ouvindo. O senhor conversou com o advogado do senhor, não tem nenhuma dúvida? Zero dúvidas. Conversei com ele já. O interrogatório ele é composto de duas partes. A primeira parte são perguntas sobre a qualificação do senhor e a segunda parte são perguntas relativas ao mérito. Em relação ao mérito, o senhor tem o direito constitucional ao silêncio e esse direito não pode ser interpretado em desfavor do senhor. Tá? Então, as perguntas referentes à qualificação. Nome completo do senhor? Marciano Avelino Borges. Data de nascimento do senhor? 30/6/1997. O endereço do senhor? Itajubá, Minas Gerais. O senhor trabalha em quê? Atualmente, devido aos ocorridos, eu estou só autônomo. E o senhor estuda até que série? Terceiro ano do ensino médio. Completo. O senhor é casado, tem filhos? Estou casado. Não tenho filhos. Tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Não, doença não tem nenhuma, não. O senhor já foi processado anteriormente? Negativo. Acho que só esquecia, em relação a... O senhor está usando tornozeleira? Sim, senhor. Referente a esse processo? Sim, senhor. Então, em referente ao mérito em si, o senhor vai responder as perguntas? Então, já orientado pelo meu advogado, né, diante de todas as ilegalidades, inconstitucionalidades do processo, como forma de protesto também, eu não vou falar mais nada. Vou manter em silêncio. Vê só que bicho rebelde, todo cheio de protestos, né? Ai, meu irmão, pode ficar caladinho. O Estado Democrático de Direito que não foi abolido por vocês permite isso, tá ligado? Não. Quem não gosta desse bagulho de bandido poder ficar em silêncio é o mito aí, o teu mito, viu? Tivesse pau de arara lá, ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à cultura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Ok? Doutor Rafael? Para manter a Sem objeção, excelência. Doutor Arthur? Excelência, só reafirmo os pontos já manifestados anteriormente. Então, declaro encerrado o interrogatório do réu Marciano Avelino Borges, na ação penal 1530, saindo os presentes intimados para fins do artigo 402 do CPP. Obrigado, doutor Arthur. Perfeito, excelência, muito obrigado, muito boa tarde, bom trabalho aí para o senhor, doutor procurador, doutora advogada, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Arthur. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Pronto, agora eu vou trazer aqui as ideias da audiência de custódia dele, tá ligado? Porque aparentemente ele desrespeitou a medida cautelar, alguma coisa assim do tipo. Aí consta aqui que no dia 11 de outubro de 2024 ele foi preso, mas foi revogado a prisão no dia 30 de outubro também do ano de 2024. Enfim, o cara nem daqui da terra é, né? Marciano, né? O bagulho doido, sideral. Enfim, deixa eu trazer aqui a audiência de custódia pra nós dar uma sacada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, doutora Catarina. Boa tarde, doutor Arthur. Boa tarde, senhor Marciano. Boa tarde, Rebeca. Tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia. Então, eu vou dar início à audiência
de custódia aqui na ação penal 1530, do senhor Marciano Avelino Borges. Todos me conhecem, mas eu só vou explicar quem eu sou para o senhor o Marciano. Eu sou juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Meu nome é André Tudisco. Ok. Eu tenho a delegação de fazer apenas essa audiência de custódia. Eu só vou analisar como houve o cumprimento do mandado de prisão relativo ao senhor. Só adiantando, o senhor foi preso por descumprimento de medida cautelar. A tornozeleira do senhor perdeu comunicação por vários dias. A vara da comarca de Itajubá, de Minas Gerais, tentou por diversas vezes contato com o senhor e não houve êxito nesse contato. Por isso, o ministro relator decretou a prisão preventiva do senhor. E é por isso que estamos aqui hoje. Como eu disse, a audiência de custódia, ela só analisa como se deu o cumprimento do mandado. Eu esclareço que o senhor, apesar de que eu só vou fazer perguntas sobre dados e qualificação do senhor e como se deu o cumprimento do mandado, o senhor tem sempre o direito de permanecer em silêncio. É um direito que é assegurado pela Constituição e que não pode ser usado contra o senhor de forma alguma. Senhor Marciano, o senhor conversou de forma reservada com o doutor Arthur? Sim, senhor. Tá, então vamos lá. Eu vou dar início à audiência. Qual que é o nome completo do senhor? Marciano Avelino Borges. Data de nascimento? 30 de 6 de 1997. Qual que é o atual endereço do senhor? Itajubá. O CEP, o senhor sabe me falar? Tá. O estado civil do senhor? Casado. O senhor tem filhos? Negativo. A casa que o senhor mora é própria, o senhor mora com quem? Eu moro em casa alugada. Tá. E o senhor mora com quem? Com a minha esposa. Tá. Grau de escolaridade do senhor? É ensino médio completo. E o senhor trabalha? Então, depois do ocorrido, eu comecei a trabalhar de autônomo mesmo. Vendo meia na rua, né? Estava vendendo bolo também. Serviços autônomos. Tá. O senhor tem alguma doença grave? Toma medicamento de forma contínua? Não, senhor. O senhor faz uso de substância entorpecente? Negativo. Além desse processo, o senhor responde ou já respondeu a outro? Já foi condenado criminalmente? Já cumpriu pena? Não, senhor. Tá. Sobre a prisão, o senhor sofreu algum abuso, violência? Não, senhor. O senhor já passou por exame de corpo de delito? Sim, senhor. Tá. Doutora Cecília, alguma pergunta? Excelência, diante do relato do senhor Marciano, não tem perguntas. Tá. Doutor Arthur? Perguntas, Excelência? Tá. Sobre o cumprimento do mandado, doutora? Cecília? Tampouco tem perguntas, Excelência, em razão do contexto de irregularidade narrado pelo senhor Marciano. Tá. Doutor Arthur, quer se manifestar? Excelência, eu gostaria de fazer o requerimento, eu vou fazer formalmente por escrito, mas gostaria, antes até de eu fazer o requerimento pela liberdade provisória por escrito, eu gostaria que fosse, então, determinada a apreensão da tornozeleira que estava sendo usada pelo preso. Tá. Como o senhor fez nos outros casos para realizar perícia, é isso? Isso, para fins de realização de perícia acerca do seu funcionamento. Tá bom. Tá, eu vou constar isso no termo, doutor. Mas eu sempre, como eu peço para o senhor, eu vou constar no termo, mas eu peço que o senhor também, no pedido de liberdade provisória, já apresente tudo isso por escrito, por favor. Será feito. Tá bom. Então, conforme relato do próprio custodiado, não houve qualquer abuso, violência ou ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão preventivo, assim fica homologado pelo juízo. Então é só isso mesmo. Muito obrigado, viu, senhor Marciano? Boa tarde. Doutora Cecília, boa tarde. Doutor Arthur, boa tarde. Obrigado. Rebeca, muito obrigado, viu? Boa tarde, Boa Excelência. tarde Boa tarde a todos. Bom trabalho. Igualmente. Tchau, tchau. Bagulho doido, moleque. Tem que aprender a respeitar a justiça e Xandão, né não? Enfim, vou trazer aqui uns trechinhos agora do voto de Xandão. Tanto quanto a parte que ele fala sobre por que condenou o réu.
E também vou trazer aqui os papos porque a pena desse daí foi aumentada, né? Porque ele fica desrespeitando a justiça. Aí já recebeu uma pena maior. Aí eu vou trazer as ideias que Xandão deu também no tocante a essa questão. E para finalizar, eu explico aqui como é que ficou a pena dele. Vem assim, ó. O réu Marciano Avelino Borges foi detido em 9 de janeiro de 23, no interior do acampamento instalado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, DF, tendo sido conduzido à Polícia Federal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, conforme documento tal. É inequívoco, segundo os elementos constantes dos autos, que o réu Marciano Avelino Borges reside em Itajuba, Minas Gerais, pois tal cidade consta no endereço presente no instrumento de procuração outorgado aos seus defensores, documento tal. Além disso, em tal cidade foi realizada sua citação e intimação para apresentar defesa prévia, conforme documento tal folha, bem como o cumprimento da medida cautelar de comparecimento semanal em juízo. Conforme informações prestadas pelo juízo da 2ª Vara Crime de Execuções Penais e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Itajubá, Minas Gerais. Ressalta-se que, em suas alegações finais, a defesa de Marciano Avelino Borges confirmou que o intuito do réu, aspas, era passar 12 dias em Brasília, dar seu recado e voltar para casa, tanto que pagou sua própria passagem de ida e volta a preço de mercado, sem chamar ninguém para acompanhá-lo, acreditando que cobrar um governo para que não cometa os mesmos erros do passado é um dever de qualquer cidadão. Documento tais folhas. Nesse contexto, vale ressaltar que o próprio réu, quando no seu interrogatório policial, informou ter saído da cidade de Itajubá, Minas Gerais, de ônibus com destino a Brasília DF, documento tais folhas. A defesa do réu, Marciano Avelino Borges, também reconhece nas alegações finais que o acusado, aspas, foi preso em flagrante no dia 9 de janeiro no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército. Fecha aspas, documento tais folhas. Não restam dúvidas ainda quanto ao momento, ao local e às circunstâncias em que foi efetivada a prisão do réu, ocorrida no dia 9 de 1 de 23, no interior do acampamento instalado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília DF, por ocasião da sua desocupação pela Polícia Militar do Distrito Federal. Tais circunstâncias revelam de que o réu se deslocou da sua cidade de residência até a capital da República, com a finalidade de atender os chamados dos demais integrantes da associação criminosa que já estavam acampados no quartel-general do Exército, incitando aspas, intervenção militar, fecha aspas, intenção explicitada por meio de faixas e banners fixados no acampamento. Mostra-se relevante destacar ainda a inexistência de quaisquer elementos capazes de revelar motivação diversa para justificar a viagem do réu a Brasília DF. Os elementos probatórios mencionados são corroborados por ao menos 529 réus coautores dos crimes que confessaram a mesma conduta e firmaram a NPPS com a Procuradoria-Geral da República, devidamente homologados por este Supremo Tribunal Federal. O bagulho é doido, o processo é lento, o mau juiz. É Xandão, papai. Vou trazer agora aqui as ideias que ele fala na parte que aplica a dosimetria da pena. Que diz assim, ó. Assim, para a fixação da pena base, no caso concreto, revela-se acentuada a culpabilidade do réu, pois nesta fase, como juízo de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta, percebe-se que houve enorme extrapolação daquela que é própria da prática da infração penal. O réu se associou ao grupo criminoso cujos propósitos denotam a recalcitrância à observância das regras mínimas de estabelecimento e manutenção da própria ordem político-social do país, na busca por uma ruptura institucional com um golpe de Estado, intervenção militar e fim do Estado democrático de direito, inclusive tendo participado da associação com sua presença no acampamento em frente ao quartel-general do Exército.
Mesmo em liberdade provisória, concedida em 13 de março de 23, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, havendo registro de várias violações, conforme consignei na decisão em que decretei a prisão preventiva do réu. Aspas. O juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da comarca de Itajubá, Minas Gerais, comunicou a esta Suprema Corte a ocorrência de diversas violações às medidas impostas referente à perda de comunicação devido à descarga total da bateria. Notadamente em 17 de fevereiro de 24, 11 de maio de 24, 22 de maio de 24, 14 de junho de 24, 24 de junho de 24 e 25 de junho de 24, conforme documento tal. Nesse cenário, considerando que há diversas violações, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos, para os descumprimentos perpetrados pelo réu, bem como pelo fato de que, por ocasião de todas as violações, foi realizada a tentativa de contato telefônico com o monitorado, todas infrutíferas. Decretei sua prisão preventiva em 16 de julho de 24, tendo sido efetivada em 11 de outubro de 24. Verifica-se, portanto, o claro comportamento desafiador do réu, em claro desrespeito à lei, ao Supremo Tribunal Federal e ao Poder Judiciário, o que demonstra a sua atitude de total desprezo ao convívio em sociedade e a sua conduta social. Ainda diz aqui nesse trecho que as circunstâncias judiciais, portanto, são amplamente prejudiciais ao réu, tendo por parâmetro as circunstâncias judiciais acima balizadas, considerando que 2 delas são desfavoráveis ao réu, a culpabilidade e a conduta social. Verifica-se o estabelecimento da pena acima do mínimo legal, como, aliás, posiciona-se esta corte conforme as ações penais de tal número aqui, Ibraipá, e cita um bocado de exemplo. E destaca aqui um trecho que diz assim, ó, que é do ministro Maurício Correia, IPA de 98, aspas. Quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo combinado. Entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo. Aí segue aqui que estabelecidas premissas de aplicação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a análise das demais etapas da fixação da pena para cada infração penal. Aí a associação criminosa Ibraipá, que é o artigo 288, associar 3 ou mais pessoas para um fim específico de cometer crimes, é de 1 até 3 anos. Aí, como é amplamente desfavorável aqui ao réu, ficou 2 anos de reclusão. Pena base IPA. E de incitação ao crime, que é artigo 286, incitar publicamente a prática de crime, a pena é de 3 a 6 meses ou multa, Xandão normalmente aplica a multa, né? Mas aí aqui tem um parágrafo único, que incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Aí, como também é amplamente desfavorável ao réu, Ibraipá, e a pena base 5 meses de detenção. Aí, no geral, nesses casos da galera que foi presa e condenada por esses 2 crimes, fica sendo fazer serviço comunitário, né, cursinho sobre democracia e tal, mas nesses casos assim, vai que o cara é mais perigoso, aí já não, já fica descumprindo as medidas judiciais e tal, aí já fica no semi-aberto. Vê as ideias que o Xandão deu aqui, ó. Consideradas as penas para cada crime acima fixadas e a existência de concurso material, fixo a pena final do réu Marciano Avelino Borges em 2 anos e 5 meses, sendo 2 anos de reclusão, como incurso no crime do artigo 288 do Código Penal, e 5 anos de reclusão em relação ao crime do artigo 286, de parágrafo único do Código Penal, em 5 meses de detenção. Nos termos da súmula tal aqui, Ibraipá, e eu vou pular aqui um trecho que repete, diz assim, ó, que verifica-se, portanto, que o comportamento do réu Marciano Avelino Borges demonstra um total desrespeito ao ordenamento jurídico e ao Poder Judiciário. Do mesmo modo em que o acusado descumpriu as medidas cautelares, o comportamento do réu revela que este repetirá o desrespeito à lei e, consequentemente, o descumprimento de eventual pena restritiva de direito em uma tentativa de evitar o cumprimento da pena.
Assim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, uma vez que as particularidades do caso e a gravidade concreta dos crimes demonstram que, efetivamente, o regime semiaberto se mostra mais adequado para a repressão dos delitos praticados. Dessa forma, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena nos termos do artigo tal aqui, Ibraipá e tal do Código Penal. Se ferrou, tá ligado não? Vai ter que dormir uns dias na cadeia pra se ligar e ficar esperto e parar com esses desrespeito. Mesmo assim, a pena acho que ainda é baixinha e tal, né? Mas também não fica tão impune feito a maioria dessas galera que foi pegar nos acampamentos, que bota fazer 4 dias de curso e tal. Oxe, absurdo, né não? E além desses 4 dias de curso, bota pra fazer serviço comunitário e ficar sem rede social um tempo, sem poder sair do país. Só fita besta assim, enfim. Eu vou trazer ainda mais 2 casos, tá ligado? Não, provavelmente, e os caras também ficou calados, porque os vídeos tá bem curtinho. Esse aqui ainda tava maior, tá ligado? Não, porque rolou uma choradeira lá no começo, né? Enfim, bora lá pra sequência, né? Vou trazer o segundo caso agora. Bom dia, senhor César. Bom dia. Eu vou dar início ao interrogatório do senhor. Eu farei esse ato em 2 partes. A primeira, farei perguntas sobre dados e qualificação do senhor. Da segunda parte, eu vou fazer perguntas sobre a acusação aqui feita contra o senhor nessa ação penal. Nessa segunda parte, o senhor, se quiser, poderá permanecer em silêncio. É um direito assegurado pela Constituição, que, se exercido, não pode ser usado contra o senhor. Entendido? Entendido. O senhor conversou com o Dr. Wendel de forma reservada sobre esse ato e sobre o processo? Sim. Então, vamos lá. Vou dar início à primeira parte. Qual que é o nome completo do senhor? César Luiz Tavares. Data de nascimento? 24/1/1968. O atual endereço do senhor? Grosso. O CEP, o senhor sabe dizer? De cabeça agora não, doutor. Tá. O senhor estudou até que série? É o 2º grau completo. O senhor trabalha? Trabalho. Sou corretor imobiliário e trabalho como motorista de aplicativo também. Tá. Qual que é o estado civil do senhor? Sou divorciado. O senhor tem filhos? Tem 3. Quais as idades? 28, quase 17 e 12. Eles moram com o senhor? No momento, 2 deles, né? Solteiros. O senhor tem alguma doença grave? Toma um medicamento de forma contínua? Graças a Deus ainda não. Faz uso de alguma substância entorpecente? Jamais. Além desse, já respondeu algum outro processo crime? Já foi condenado? Já cumpriu pena? Nem longe, doutor. Então, vou passar a segunda parte. O senhor tem ciência aqui das acusações feitas contra o senhor nessa ação penal? Tem. O senhor tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Totalmente inocente, né? Tá. Eu posso fazer perguntas ou o senhor vai permanecer em silêncio? Vou usar a prerrogativa constitucional. Tudo bem. Doutor Leandro, alguma pergunta? Sem perguntas, excelência. Obrigado. Doutor Wendel, a defesa fará perguntas? Perguntas, excelência. Tá bom. Então, dou por encerrado o interrogatório na ação penal 1838 e saem as partes intimadas para eventuais requerimentos de diligências, nos termos do 402 do Código de Processo Penal. Dr. Wendel, Sr. César, muito obrigado, bom dia. Estão dispensados. Obrigado, muito trabalho a todos. Pronto, já esse outro meliante aí também foi a mesma pena, de 2 anos, 5 meses e tal, mesma fita, tá ligado? Semi-aberto e tudo mais. Aí eu vou ler aqui as ideias que Xandão deu na hora de condenar ele
e o do porquê que a pena foi aumentada, tá ligado? Mas só que de forma mais resumida. Aí vem assim, ó, o réu César Luiz Tavares foi detido em 9 de janeiro de 23, no interior do acampamento instalado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, Distrito Federal, tendo sido conduzido à Polícia Federal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante de tal número, documento tal, tais folhas. É inequívoco, segundo os elementos constantes dos autos, que o réu César Luiz Tavares, à data dos fatos, residia em Sinop, Mato Grosso, conforme documento de qualificação acostado pelo Ministério Público Federal, documento tal, tais folhas. E termo de qualificação e interrogatório, documento tal, folha tal. Além disso, consta procuração outorgada pelo réu à sua advogada, em que o endereço residencial indicado é na cidade de Sinop, Mato Grosso, documento tal. Ainda em tal cidade foi realizada a citação do réu, conforme documento tal. Ao ser qualificado em interrogatório judicial, o acusado novamente informou seu domicílio em Sinop, Mato Grosso, documento tal. Não restam dúvidas ainda quanto ao momento, ao local e às circunstâncias em que foi efetivada a prisão do réu, ocorrida no dia 9 de janeiro de 23 no interior do acampamento instalado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, DF, por ocasião da sua desocupação pela Polícia Militar do Distrito Federal. Tais circunstâncias revelam que o réu se deslocou mais de 1.000 quilômetros da sua cidade de residência até a capital da República, com a finalidade de atender ao chamado dos demais integrantes da associação criminosa, que já estavam acampados no quartel-general do Exército, incitando uma intervenção militar, intenção explicitada por meio de faixas e banners fixados no acampamento. Mostra-se relevante destacar ainda a inexistência de quaisquer elementos capazes de revelar motivação diversa para justificar a viagem do réu a Brasília, Distrito Federal. Fride-se, por último, que a própria defesa técnica das alegações finais reconheceu que o réu esteve acampado no quartel-general do Exército. Aspas. O simples fato de ter o réu pernoitado no acampamento do quartel-general não indica que ele fosse terrorista, pró-golpe militar, muito menos que tivesse se associado criminosamente para incitar qualquer tipo de ilícito penal, documento tal, tais folhas, e que os elementos probatórios mencionados são corroborados por ao menos 529 réus coautores dos crimes que igualmente confessaram a mesma conduta e firmaram acordos de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República e devidamente homologados por este Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, inclusive, destaquem-se as fotografias juntadas na denúncia que demonstram uma estrutura bem organizada, com barracas, lonas, água, geradores e carregadores de celular. Eu vou trazer aqui os trechinhos na hora que ele fala que por que a pena desse meliante aí foi com maior, né? Que geralmente é 1 ano e pagamento de multa, né? Mas pra esse bicho aí não, 2 anos e 5 meses. Aí diz assim, ó, que mesmo em liberdade provisória concedida em 10 de março de 23, na PET de tal número, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, havendo registro de violações. O juízo da terceira vara criminal da comarca de Sinop, Mato Grosso, comunicou o descumprimento das medidas cautelar em razão de um monitoramento eletrônico do réu César Luiz Tavares está desativado desde o dia 23 de dezembro de 23, conforme documento tal tais folhas. Observo que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, revelando seu completo desprezo por esta Suprema Corte e pelo Poder Judiciário. Verifica-se, portanto, o claro comportamento desafiador do réu em evidente desrespeito à lei e ao Supremo Tribunal Federal e ao Poder Judiciário, o que demonstra sua atitude de total desprezo ao convívio em sociedade. Aí teve as penas também, mas que dobrada, né não? Enfim, vou trazer já aqui o terceiro caso e tal, para nós dar uma sacada. Esse terceiro caso ficou só 1 ano e meio em pagamento de multa naquele modelo que é convertido em serviços comunitários e tal. Enfim, depois trago mais informações, mas bora logo dar uma sacada aqui no último depoimento. O César vai ficar em silêncio também, César. Tá bom, doutora.
Tivesse pau de arara lá, ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à ditadura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Bom dia, senhor César, tudo bem? Bom dia, Excelência. Eu vou fazer o interrogatório do senhor em duas partes. Primeira parte, pergunta sobre dados e qualificação do senhor. Segunda parte, pergunta sobre a acusação aqui feita contra o senhor nessa ação, nessa ação penal. O senhor pode permanecer em silêncio nessa segunda parte. Direito constitucional assegurado que, se exercido, não pode ser usado contra o senhor. O senhor conversou com a doutora Tatiana sobre o ato que será praticado hoje, sobre o processo? Sim. Então, vou dar início ao interrogatório. Nome completo do senhor. César Amaro da Silva. Data de nascimento. 30/12/1980. Atual endereço completo do senhor. E CEP, por favor. São Paulo, capital. Tá. Estado civil? Casado. Tem filhos? 2, um de 5 e um de 11. Vê só, meu irmão, já merecia as penas dobradas também, né não? O cara tem 2 filhos e pá de menor assim e tal, e participar na baderna daquela, pra dar golpe pra Bolsonaro. Meu irmão, na moral, oxi, cabe até mais do que aqueles 2 anos e 5 meses. Eles moram com o senhor? Sim. Grau de escolaridade do senhor? Eu tenho o ensino superior, fiz tecnólogo 2 anos e meio. Tá. O senhor trabalha? Sim. O que o senhor faz? Eu trabalho informalmente junto com minha esposa, sou técnico de informática, trabalho junto com ela. Tá. O senhor tem alguma doença grave? Toma medicamento de forma contínua? Medicamento não, mas eu tenho alguns problemas pré-existentes. Coluna. Tá. Além dessa ação penal, o senhor já respondeu ou responde por alguma outra? Já foi condenado? Já cumpriu pena? Nunca respondi, nunca cumpri pena a não ser essa, né? Tá. Sobre as acusações, o senhor leu a denúncia? O senhor sabe do que está sendo acusado nessa ação penal? Sim, inclusive conversei com a doutora Tatiana. Tudo bem. A doutora Tatiana adiantou que o senhor vai permanecer em silêncio. O senhor confirma isso? Sim. A doutora Raíssa, alguma questão? Excelência, eu estou impedida de fazer perguntas. Tá. Doutora Tatiana, a defesa fará perguntas? Também não, Excelência. Tá bom. Então, dou por encerrado o interrogatório da ação penal 2215. Saem todas as partes intimadas para eventuais requerimentos e diligências nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal. Doutora Tatiana... não, a doutora Tatiana... eu só vou terminar a próxima. Então, senhor César, muito obrigado pela presença. O senhor está dispensado, viu? Muito obrigado, bom trabalho. Boa tarde, bom dia para o senhor César. Muito obrigado, doutor. Pronto, aí já para esse terceiro caso aqui, as ideias do voto de Xandão, ele colocou assim, ó, vou trazer um trecho, que é inequívoco, segundo os elementos constantes dos autos, que o réu César Amaro da Silva, à data dos fatos, residia em São Paulo, SP, conforme termo de qualificação interrogatório, documento tal. Além disso, em tal cidade foram realizadas a notificação e intimação do réu para apresentar resposta à denúncia, conforme documento tal, tais folhas, e sua citação e intimação para apresentar sua defesa prévia, documento tal, tais folhas, bem como o teor do termo de qualificação interrogatório judicial, no qual o réu confirmou sua residência em Jardim Paulistano, São Paulo, SP, documento tal. Não restam dúvidas ainda quanto ao momento, ao local e às circunstâncias que foi efetivada a prisão do réu, ocorrida no dia 9 de janeiro de 23, no interior do acampamento instalado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, DF, por ocasião da sua desocupação pela Polícia Militar do Distrito Federal. Tais circunstâncias revelam que o réu se deslocou mais de 1.000 quilômetros da sua cidade de residência até a capital da República, com a finalidade de atender ao chamado dos demais integrantes da associação criminosa, que já estavam acampados no quartel-general do Exército, incitando uma intervenção militar, intenção explicitada por meio de faixas e banners fixados no acampamento. Mostra-se relevante destacar ainda a inexistência de quaisquer elementos capazes de revelar motivação diversa para justificar a viagem do réu a Brasília, DF. Além disso, é relevante anotar que o celular do réu foi apreendido conforme documento tal folha e periciado conforme documento tal.
Aí, conforme se extrai do laudo de tal número da Polícia Federal, além de ser possível constatar a relação entre a fotografia de perfil do aplicativo WhatsApp do réu e os eventos relacionados às manifestações antidemocráticas que se desdobraram nos eventos de 8 de janeiro, os peritos localizaram mensagens com diálogos entre os dias 3 de janeiro e 9 de janeiro, envolvendo termos vinculados à trama golpista, documento tal, tais folhas. Ei, meu velho, a foto do perfil do WhatsApp dele, eu vou deixar aqui pra nós dar uma sacada. Um monte de anjos cercando a bandeira do Brasil. Xandão já se ligou logo, meu velho, que é golpista por causa dessa fita, meu velho. Aí vem aqui assim os termos e pá, né? Da extração de dados existem diálogos registrados entre os dias 3 de janeiro e 9 de janeiro, envolvendo os seguintes termos de pesquisa: golpe, artigo 142, ditadura, forças armadas, militar, exército, intervenção, intervenção militar, SOS, forças armadas, impedir a posse, manifestação, manifestação política, acampamento, QG do exército, desobediência civil, invasão, invadir, invadir os prédios, invadir os poderes, limpeza dos 3 poderes, danificar, quebrar, destruir, Alexandre de Moraes, morte ao Xandão, STF, financiador, financiamento, Bolsonaro, Lula, fora Lula, eleição, nova eleição, eleitoral, urna, código-fonte. Em caso de afirmativo, deverão ser extraídos. Aí a resposta foi sim, foram encontradas mensagens que confirmam pelo menos um dos termos elencados dentro do período estipulado, vire figura em um da seção 3 Ibraipá 1. Eu não consigo ter acesso a essa imagem. Aí vamos lá. As conversas que continham essas mensagens foram expostas para as ferramentas gráficas de pesquisa e análise disponíveis no apêndice digital, que é parte integrante deste laudo, e destacadas nos marcadores criados no software forense de tal nome aqui, pá. Extração de dados, existe diálogo registrado em Ibraipá, sim, foram encontradas mensagens que continham pelo menos um dos termos elencados dentro do período estipulado, vídeo figura em Ibraipá, e repete aqui as ideias, aí finaliza a dizer que os elementos probatórios mencionados são corroborados por ao menos 529 réus, coautores dos crimes que igualmente confessaram a mesma conduta e firmaram a NPPS com a PGR devidamente homologados por este STF. Sem pano, meu velho, condenado também, mas a pena dele foi menorzinha, né, porque ele meio que se comportou e pá, enquanto tava cumprindo a medida cautelar, aí ficou 1 ano de reclusão pela prática do artigo 288, do crime do artigo 288, caput do Código Penal, que é associação criminosa, que a pena restritiva privada de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, que é consistente em 225 horas de prestação de serviço e tal, participação presencial no curso de 4 dias, tá ligado não? Que é de 3 horas cada aula, aí proibição de ausentar-se da comarca em que reside até a extinção da pena, proibição de utilizar a rede social até ser extinguida a pena, manutenção da suspensão de passaporte emitido pelo Brasil e tal, e revogação do registro de porte ou posse de arma de fogo se existente, além de 20 dias multas, cada um no valor do meio salário mínimo na época dos fatos em Ibraipá. E também tem um pagamento de uma multa aqui de 5 milhões, com um pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, porque danificou minha moral, tá ligado? Nesse bagulho de ficar pedindo um golpe, fiquei muito magoado, aí pá, aí tem que ser adimplido de forma solidária com ele e os demais condenados, tá ligado? Não? E que se houver descumprimento, o bagulho fica doido pro lado dele. Eita papai, oxe, o bagulho é doido. O processo é lento, mas o juiz é Xandão e tá chegando a vez do Bolsonaro, viu? E é isso, pessoal, vou encerrando já o vídeo por aqui. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Peço humildemente que, caso não seja inscrito ainda no canal, que se inscreva. Deixa like também, se não apertou até agora. Se já apertou, nem aperta de novo, porque senão desmarca. E comenta aí alguma coisa para ajudar o engajamento. Na dúvida, comentar aquele bom e velho sem anistia para golpista, que já deixa eles nervosos com as pernas tremendo, papai. E se puder fortalecer também com o Pix, é ajudefilosofiamarginal@gmail.com. Pode ser com qualquer valor, tá ligado? E é isso, muito obrigado, tamo junto, até a próxima. Pra golpista tem que ser sem anistia e também sem saidinha, que golpista bom é golpista preso, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!